Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, dia 9 de outubro de 2022, por volta das 19h30, eu aqui estou para compartilhar convosco mais uma pérola da graça de Deus. E eu peço que cada um de vocês que me assiste, que não esqueça de se inscrever no meu canal. Logo abaixo, em letras vermelhas, está escrito se inscreva. Aperte o sininho para que você seja notificado de todas as mensagens que eu gravo. Dê um like. É muito importante para que esta mensagem seja recomendada a outros pelo canal do YouTube. Queridos, vamos lá. O tema de hoje é por que Jesus chamou a mulher cananeia de cachorrinha. É o tema de hoje. E eu quero ler no livro histórico de Mateus, que para os religiosos ainda é evangelho. Foi sim evangelho na época do Cristo Nazareno, que mandou que os 12 e todos aqueles que eles fizessem discípulo percorresse aquele mundo de Israel pregando este evangelho. E se tornou para nós um livro histórico. Eu vou ler esta história no capítulo 15, a partir dos versículos 21, que diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, quer dizer, enferma. Na cultura judaica, naquele mundo de Israel, uma pessoa enferma era considerada uma pessoa endemoniada. Mas os religiosos que acreditam, que o diabo como um ser espiritual existe, então tudo quanto acontece, os religiosos atribuem a este ser espiritual. As pessoas cometem as obras da carne, que o apóstolo Paulo relaciona lá quando escreveu a epístola aos Gálatas. E então, essas práticas da carne, eles atribuem que estão sendo tentados por esse ser espiritual. Então, eles jogam tudo na conta do ser espiritual criado por eles, pelos religiosos. Quando, na verdade, são as próprias pessoas que dão lugar à carne, que é o seu diabo, que é o seu opositor. Porque essas pessoas, ela tem o Espírito de Deus no espírito dela, que é o templo da habitação de Deus. E esse espírito, ele está sempre pronto. Mas a carne, ela é fraca e ela se opõe ao espírito. Se a pessoa, ela é espiritual, ela não tende a dar vazão às obras da carne. Está claro isso? Quer mais clareza do que isso? Mas se ela é carnal, ela vai viver o quê? Na prática das obras da carne. Então, querido, vamos lá. Depois eu prossigo, se for necessário, mais alguns versículos desse capítulo 15. Então, por que Jesus de Nazaré, o Cristo Nazareno, que veio buscar e salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, se referiu a essa mulher chamando-a de cachorrinho? Por que Jesus a chamou assim? Ela era uma mulher, como o próprio texto diz, cananeia. Daí se pergunta, quem eram os cananeus? Lembra-se
quando o seu povo saiu do Egito, o povo de Deus, que estava cativo lá no Egito, a ordem de Deus era para expulsarem os povos que lá estavam na terra prometida. Lá existiam vários povos, e um desses eram os cananeus, que também deviam ser expulsos de lá. E essa mulher era uma mulher cananeia. Como lá naquela região também tinha os etistas, os jebuseus, os amorineus, os perizitas, os ivitas, os jebusitas. Você pode ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 21. Você vai ver que entre esses povos que existia ali na terra de Canaã, na terra prometida, estava também os cananeus. E essa mulher, então, era uma mulher cananeia. Há 4.000 anos, os cananeus eram um povo que dominava toda a parte do Oriente Médio e viviam em cidades que hoje corresponde ao Líbano, que corresponde a Israel, a Jordânia, a Síria. Então, os cananeus, eles habitam nessas regiões. Queridos, esses eram descendentes de Cã, que era filho de Noé, que amaldiçoou Cã. Então, no episódio da nudez de Noé, vista por Cã, a Bíblia diz, na sua história, que a sua descendência foi amaldiçoada por Noé. Que descendência foi essa que foi amaldiçoada por Noé? De Cã. E os cananeus, então, descendem de Cã. Ela era amaldiçoada, essa mulher, por ser uma mulher cananeia. O Cristo Nazareno era o quê? Ele era judeu, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei e salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas os judeus, eles eram o quê? Um povo escolhido por Deus. Os judeus eram um povo separado por Deus. Dentre todos os povos, o único povo que era chamado povo de Deus era o povo de Israel. Eles pertenciam a Deus. E todas as vezes que o povo de Deus vivesse em desobediência, Deus usava outras nações, outros povos, para que o castigasse, para que o punisse. E Deus, então, levantava um libertador. Como a Bíblia, na sua história, relata um número enorme de libertadores que livraram o povo de Deus das mãos dos seus inimigos. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, no versículo 38, diz que Israel era o povo escolhido, que Israel era o povo separado. Deus diz lá, eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Daí que Deus entrega Moisés as leis, para que o povo de Deus cumprisse a lei, vivesse debaixo da lei, porque era seu povo, era um povo separado. Em Êxodo capítulo 6, versículo 7, e Levítico 26, 12, fala acerca dessas coisas. O ser que está acima de todas as coisas. Que ser é esse que está acima de todas as coisas? O Criador. O único Deus soberano que habita no nosso espírito. O Pai dos Espíritos.
o Criador de todo o universo, o único ser absoluto, incontestável e perfeito, de uma divindade suprema. O ser que criou todas as coisas, todo o universo, tudo que neste mundo existe foi criado por ele, inclusive nós. O ser humano, obra da sua criação. Mas os religiosos, eles acreditam nesse ser criado, esse ser espiritual, que esse ser, ele se opõe ao Criador. Os religiosos têm esse ser como um inimigo de Deus. Como se esse ser, essa divindade, segundo eles, pudessem afrontar a Deus. Impor a Deus um temor desse ser criado pela religião. Deus é único, Deus é soberano, ele é incontestável. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele tem o domínio de tudo e de todas as coisas. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a sua permissão, porque ele é Deus. E ele é o nosso Pai, é o único Senhor que temos, digno de toda a adoração, de toda a honra, de todo o poder é dele, toda a glória, todo o domínio. Ele não divide a sua glória com quem quer que seja. E ficam eles dentro desses lugares que eles chamam de igreja, disputando primazias, ostentando títulos, querendo serem aplaudidos, querendo ter honras e vivendo uma vida de mordomia à custa dos seus membros, que têm um dever, uma obrigação de entregar 10% dos seus ganhos para eles e em cada reunião dessas darem as suas ofertas, para que eles possam andar de carros novos, viajar, conhecer o exterior. A maioria deles não vão para Israel, como você vai da onde você mora ao centro próximo da sua cidade. Comem nos melhores restaurantes. Seus filhos estudam nas melhores escolas. Muitos dos seus filhos vão para o exterior. Têm os melhores planos de saúde. Eu vou cansar, mas eu vou continuar falando disso. Não vou arredar o meu pé a um passo sequer. Esta é a pura realidade que muitos não têm coragem de falar. Eu estou comprometido com a verdade de Deus, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que põe o homem numa plena liberdade no Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, porque há um só Deus, Pai de todos e Senhor de todos. A religiosidade, ela continua, mesmo o Cristo Nazareno, tendo cumprido toda a lei que o seu povo não pôde cumprir, ele diz tetelestai, está tudo consumado. Não tem mais que se fazer nada. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. E ele traz a revelação do Evangelho da graça de Deus a Paulo. E Paulo nos traz esta revelação, que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive mais por obras. Ele toma posse daquilo que foi feito. E assim ele vai crescendo, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus.
Isso não pode ser apenas dito como os religiosos dizem. Eles citam muito estes versículos, mas eles não sabem o que é entender, o que é compreender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por que eles não sabem? Porque eles vivem na prática das obras, buscando uma autojustiça, fazendo isso, fazendo aquilo, a fim de serem salvos, de alcançar a salvação, quando eles deviam, por fé, entender e compreender que eles já são salvos. E que o Pai dos Espíritos habita no espírito de cada um deles. Eles não sabem disso, mas nós que temos a mente ativada, nós que temos o entendimento, sabemos disso. Eles são nossos irmãos. Vive apenas com um véu sobre o rosto, com os olhos espirituais fechados, com a mente atrofiada, vivem debaixo de uma servidão, vivem cativos, aprisionados dentro desses lugares e não vivem uma liberdade plena no Cristo ressuscitado. Querido, os outros povos não tinham lei, somente o povo de Deus tinha lei. Somente o povo de Deus tinha ordenanças. Mas andavam fazendo a vontade da carne. Andando nas concupiscências da carne. É assim que eles viviam. E é assim que hoje muitos religiosos vivem. Nas concupiscências da carne. Na vontade da carne. Ainda continuam carnais, como o apóstolo da graça diz. Ainda são meninos alimentados com leite. Não cresceram, não chegaram à fase adulta, que é a fase do homem espiritual alimentado com alimento sólido. Este é um alimento sólido. É uma palavra dura, sim, mas é um alimento sólido que alimenta, que nos faz enxergar, que nos faz voltar somente para Deus, o Pai dos Espíritos, procurando agradá-lo em tudo, para o louvor da sua glória. Essa mulher cananeia representavam os outros povos. Por isso que ela não era digna de comer do que estava à mesa. Ela não podia comer porque nada daquilo pertencia a ela. Os que não eram dele, somente os de Deus, os filhos que tinham direito. Por isso ele disse, olha o versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ela rogou a ele dizendo, pedindo-lhe, implorando, ele responde aos discípulos que ali estavam, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Querido, você nasceu depois de tudo isso. Você nunca foi judeu. E por que você vive ainda debaixo dos rudimentos da lei de Moisés? Por que você ainda vive debaixo de preceitos dos homens? Por quê? Faça essa pergunta a você mesmo e você mesmo responda. Tudo hoje está escrito na sua mente. Não mais em pedra, não mais em tábuas, mas na sua mente. É lá que está escrito. Olha, se vier uma perseguição, o causador de perseguição são os próprios religiosos. Sabe por quê? Porque eles atacam os outros. Eles se auto-intitulam os melhores, os certos, os únicos que são salvos. Eles se apropriam desse Deus, como se esse Deus fosse de propriedade deles. Volto a frisar, o único povo que era, naquela época, povo de Deus, era Israel, e não outro povo. Deus não é propriedade exclusiva sua, meu irmão.
Não ataque as outras religiões. Ame o próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira religião. De que adianta você estar dentro desses lugares, cumprindo regulamentos, praticando ritos cerimoniais, e etc, 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 e ficar atacando as outras pessoas, aquele que é seu próximo. Mas essa mulher se humilhou. No versículo 25, ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me, eu estou necessitado. E então ele disse para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Querido, os gentios não tinham direito a nada. E todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Os gentios não tinham direito a nada. Ele não veio para você nem para mim. Ele não veio para nenhum outro povo ou para povos a não ser o seu próprio povo, o povo de Israel. Então, se nós gentios, ou se os gentios não tinham direito a nada, eles foram, então, o quê? Alcançados pela graça. A graça o alcançou. A graça de Deus. Paulo lembra muito bem quando ele escreve aos Efésios: sois salvo pela graça, mediante a fé. E não é a sua fé, nem a minha fé, mas uma fé que vem de Deus, para que nós não nos gloriemos. Ou seja, pratiquemos autojustiça, pratiquemos obras a fim de alcançar, porque ela não é alcançada por obras. Querido, circuncisão foram pelos 12 apóstolos. Era esse evangelho que eles pregavam, o da circuncisão. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai este evangelho, ele estava se referindo ao mundo de Israel. Os 12 foram levantados para pregar ao mundo de Israel. Paulo não era um dos 12. Quando ele é chamado, ele foi chamado para pregar um outro evangelho, o evangelho da incircuncisão. E eles não pertenciam mais àquele, porque aquele morreu, mas ressuscitou. E Paulo era do Cristo ressuscitado. Os gentios não aguardavam o Messias. Os judeus, sim. O povo de Deus, sim, esperavam o Messias. Mas os gentios não aguardavam o Messias. Somente o povo de Israel, somente os judeus aguardavam. E então, Cristo, ele rompe aqui com as tradições. Ele quebra as algemas e reconcilia-os com Deus. Fomos reconciliados. As barreiras foram quebradas, as algemas foram quebradas. Nós que não tínhamos direito, pela sua graça inefável, fomos alcançados por ele. Nos colocou como ramo na videira. Ele nos fez co-herdeiro com Cristo. E eu fico triste porque ainda dentro desses lugares, muitas pessoas ficam se colocando na condição de servo, dizendo: eu sou servo, dizendo: eu sou ovelha. Eu fico triste quando eu ouço isso, quando eu escuto isso. Nós somos filhos de Deus. Então fica aí esta palavra. Por que Jesus a chamou de cachorrinho? Ela não tinha direito. Como já disse,
Nenhum outro povo tinha direito. Somente os judeus, somente o povo de Deus. Mas a humildade daquela mulher, a fé daquela mulher, ela clamou, ela adorou, ela persistiu. A sua fé foi imensa, foi tão grande, que ela foi alcançada pelo Cristo Nazareno. Ele cedeu, ele atendeu aquela mulher. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Como se ela dissesse: Senhor, eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que não sou judia, que não pertenço a esse seu povo. Eu sei que sou de fora, mas pela fé que tenho, até das migalhas, se me der, eu posso comer. Então Jesus disse à mulher: a tua fé é grande e vai ser feito para contigo como tu desejas. É isso que você quer? A cura da sua filha? Sua filha está curada. A partir deste momento, mulher, a sua filha está curada. Você entendeu o porquê Jesus disse para aquela mulher que não era lícito dar aos cachorrinhos? Porque ela não tinha direito. Ela não fazia parte da comunidade judaica, como também nós não fazíamos. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele também nos reconcilia com ele. Nós, os gentios, nós que nascemos depois da cruz. E vivemos então, dali até os dias de hoje, sob a sua proteção, sob os seus cuidados, debaixo do seu poder, coberto pela sua maravilhosa e imensurável graça. Habita no nosso espírito. Somos eleitos predestinados. Não temos medo da morte. Não temos medo do inferno. Não temos medo do diabo. Porque somos filhos de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Essa é a diferença. Essa é a diferença dos religiosos, dos que são da graça para os religiosos. Os religiosos vivem debaixo de preceitos dos homens, ainda cumprindo rudimentos da lei, dentro dos templos, como se ali Deus habitasse, cumprindo rituais, pensando que estão adorando a Deus, e não estão. Muitos estão ali sendo enganados. Você tem coragem de falar assim? Tenho, falo com toda a convicção, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Hoje é domingo. Quantas das vezes essa hora eu estava? Quantos anos eu passei aos domingos dentro desses lugares? 2, 3 horas assentado. Quantas das vezes eu fiz isso? E eu achava que estava adorando a Deus. Eu não entendia quando Jesus disse à mulher samaritana: virá dias em que o Pai será adorado em espírito e em verdade. Eu pensava que era lá no templo. Então eu ia ao templo. Eu cumpria os rituais, as liturgias do templo. Não saía antes da bênção apostólica, porque os ameaçadores diziam: ó, não saiam sem a bênção, como se aquela bênção, aspas, impetrada por ele, fosse me proteger, fosse me guardar, fosse me livrar de algo. Eu acreditava assim, como muitos acreditam e acreditavam. Nós já somos protegidos por Deus, guardados por Deus. É por fé. Andamos e vivemos por fé. Adorando o Pai 24 horas por dia, em espírito e em verdade, em comunhão constante com Ele. Esse é o evangelho da graça de Deus que nós devemos viver.
É o seu reino dentro de cada um de nós. Porque o seu reino é paz, alegria e justiça. Amando cada vez mais o nosso próximo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Me ajude. Se inscreva no meu canal. Divulgue o meu canal. Compartilhe o meu canal. Semeia esta palavra para que, quem sabe, centenas de milhares de outras pessoas sejam alcançadas. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.